Acompanhe a leitura. Júlia aplicou R$ 20.000 em um determinado banco por um período de 10 meses. Passados 10 meses, Ju retirou um montante de R$ 22.000 e reaplicou em uma outra financeira por mais 10 meses, com a taxa correspondente à metade da primeira aplicação. Assim, o montante da segunda aplicação foi de... Primeiramente, vamos separar a questão em duas situações, em duas aplicações distintas, e vamos observar os dados fornecidos. Na primeira situação, o capital foi de R$ 20.000. O tempo de aplicação foi de 10 meses. Ela informou que o montante foi de R$ 22.000. O montante nada mais é do que o capital investido, os 20.000, mais os juros, o quanto rendeu. Para calcular a taxa da primeira aplicação, veja que é necessário calcular essa taxa, porque na segunda aplicação ele fala que a taxa é metade do valor da primeira situação. Então, para calcular a segunda situação, é necessário descobrir o valor da taxa da primeira situação, ok? Para calcular o valor da taxa, é necessário conhecer os juros. Os juros é igual ao montante de R$ 22.000 menos os R$ 20.000 do capital. Ou seja, os juros é igual a R$ 2.000. O próximo passo é substituir os valores na equação. Os juros é igual a R$ 2.000, o capital é igual a 20.000, a taxa aí é o que eu quero descobrir, o tempo, 10 meses de aplicação. Tudo isso dividido por 100. Hoje nós vamos simplificar de uma maneira um pouco diferente. Eu vou cortar o 0 do 10, um 0 do 100, um 0 do 20.000, um 0, o outro 0 que restou do 100. Vou copiar novamente essa equação. 2.000 é igual a 2.000 multiplicado por i, porque eu simplifiquei e ficou 1. 1 vezes i é i. Como eu quero descobrir o valor de i? Eu tenho que deixá-lo sozinho, isolar a incógnita. Para isso, eu preciso passar tudo que tiver ao lado da letra i, da nossa incógnita, para o outro lado da equação. Como 2.000 está multiplicando, eu passo para o outro lado fazendo a operação contrária. Sempre a operação contrária. Se está multiplicando, eu vou passar dividindo. Assim, a nossa taxa i é igual a 2.000 dividido por 2.000. Como todo número dividido por ele mesmo é igual a 1, 2.000 dividido por 2.000 é igual a 1. 1 que? 1% ao mês. Ao mês porque o tempo estava em meses. Nós utilizamos 10 meses, então o tempo saiu em mês. A segunda situação possui um capital de R$ 22.000. Lembre-se, na primeira situação ele resgatou R$ 22.000, era o seu montante, e reaplicou. Como ele reaplicou, esse valor passou a ser o seu capital. A taxa de juros é metade do valor da primeira situação. Você pode utilizar, como é 0,5, já que na primeira situação a taxa era 1%, posso, mas eu prefiro trabalhar com os fração, e você vai entender o porquê. O tempo da aplicação manteve-se igual a 10 meses, ele quer que calcule o montante da segunda aplicação. Muito bem, vamos à equação. Vamos substituir os dados para obter aí, enfim, o cálculo dos juros para depois encontrar o montante. O capital investido nesse caso foi de R$ 22.000, multiplicado por i, que depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele, multiplicado pelo tempo, que foram 10 meses. Por que eu estou separando esse i para falar depois, daqui a pouquinho? Porque nós vamos trabalhar com fração, e observe o que nós vamos fazer. Lembra que o i era meio? Meio não é 1 sobre 2? Vou fazer exatamente isso, ó. Vou colocar 1 aqui e 2 aqui. 1 sobre 2. Está aqui o nosso meio. E qual é a operação que eu faço aqui embaixo? A multiplicação. É mais fácil trabalhar dessa maneira do que você querer trabalhar com meio, ok? Particularmente eu acho mais fácil. Vou simplificar. Cortei 2 zeros em cima porque eu vou cortar 2 zeros embaixo. Vou copiar essa equação. Ah, se você preferir, ó, vamos aí cortar o outro zero do 22.000 também. Tanto faz, você escolhe, ok?
Não faz diferença nenhuma, o resultado é sempre o mesmo no final. Nós vamos ter aqui 220 vezes 1 vezes 10. Tudo isso dividido por 2. Muito bem. Primeira coisa a se fazer. Vamos simplificar aqui, ó. 10 e 2. 10 dividido por 2 é 5. 2 dividido por 2 é 1. Copiando novamente, nós sabemos que os juros é igual a 220 vezes 5. Realizando essa multiplicação, você vai descobrir que os juros é igual a R$1.100. Mas a questão não está perguntando qual é o juros, ela pergunta qual é o montante. O que é o montante? O montante nada mais é do que o capital mais os juros. Na nossa questão, nosso montante vai ser o capital aplicado da segunda aplicação, que foi de R$22.000, mais os juros, que foi de R$1.100, ou seja, o montante da segunda aplicação é R$23.100. Voltando às alternativas, nós encontramos a alternativa correta, sendo a alternativa A, R$23.100. Espero que tenham gostado. Não deixe de assistir às próximas aulas com outras resoluções de questões de vestibulares e concurso público. Assista também os vídeos anteriores, ok? Obrigado.